pessoal, beleza? Nesses panoramas sobre a importância da educação física na educação infantil e os panoramas arcaicos existentes entre pedradas, uma visão pediátrica, pedagógica, que traz um regime ideológico do telar. Aonde tem uma ideologia, é lógico que vai ter outra ideologia. A palavra ideologia é conjunto de ideias, concepções, ok? Nos traz perspectiva bastante importante, porque como eu falo sobre a importância da educação física na educação infantil, há vários artigos que são seletivos e traz esse mioma, essa biópsia ligada à própria corporeidade. Embora essa biópsia ela vai ser benéfica ou maléfica, vai depender do campo hermenêutico e das cautelas, né? Eu usar até o termo cásulas, que é um casulo, cáusulas que são cláusulas, porque cláusulas ligado ao dicionário Ruth Rocha, 1996. Ok? Então nos traz, quando falamos de cásulas está ligado à educação infantil, porque muitas vezes o caçula, a questão que é o menor, e muitas vezes nós não preocupamos ou seja, esse regime tutelar e essa empregabilidade. Ok? Então vamos lá. Quando eu falo sobre esse assunto, é lógico que coloca panoramas importantes entre os trabalhos de conclusões que relacionam os programas, os concursos, que vai trazer a vida diária. Ou seja, vou colocar um tema que eu coloquei em outros canais: motricidade diarista. A pessoa diarista, ela vai na casa da pessoa, em dia a dia diário. Isso nos traz maneiras importantes, ok? Então, quando nós falamos esse processo nessa perspectiva em ensinos superiores, quais são as nossas narrativas, a nossa esquina entre a teoria e a prática e as convivências no Senado ou no cenário? Senado é um projeto que vai inserir, que tem vários senadores de departamentos de estado, e cenário é o campo econômico. O Senado, é lógico que ele vai arcar por projetos que possam implementar leis que vão ser também revigoradas lá no próprio plenário, na Assembleia. Cenário econômico é uma realidade, como eu falei, com a teoria de Vygotsky, realidade, potência, desenvolvimento proximal, que é uma comunicação e é uma recomunicação ativa a cada dia. Então, Senado e cenário nos traz dois pontos importantes. Senado é um poder executivo, cenário é um poder mais legislativo, que é o próprio povo, no dia a dia diário. Entre o Senado e o cenário, tem que haver esse patamar entre misericórdia e bondade, bondade e misericórdia um com o outro, para haver paciência, para deslumbrar essa própria perplexidade que ocorre entre o controle motor. Aonde eu quero chegar? Aonde há um Senado, há leis, há conjunto ideológicos. E nós temos que ter entre essas leis, entre esses semáforos, que a maioria das vezes nós falamos, tem uma ditadura ligada às nossas necessidades que temos que fazer, que são campos interruptos ligados ao próprio oxigênio. A maioria das vezes, o próprio corpo e a sua cultura, e a cultura educacional, vai relacionar pontos importantes, ok? Quais nós temos por finalidade? As questões as formas, que nós podemos colocar, como eu falei sobre o Moacir Gadotti, eu mostrei até o livro, e a questão de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser. Aprender a fazer é um processo já mais burocrático, mas o conhecer é para você entender. Tem que conhecer primeiro, para depois você fazer.
Não adianta você estar fazendo uma questão prática social sem você ter um entendimento e um reconhecimento nessas áreas entre linhas, entre o pensar, ok? Então, quando eu falo sobre educação física na educação infantil, é um reflexo ligado a universidades. Eu sei que é um impacto muito grande em todos os parâmetros, ok? Estou falando sobre o quê? Entre as grades curriculares ligadas à própria educação física e os conteúdos insaturados das palavras que nostalgiam algumas pessoas ligadas ao próprio costume e ao próprio movimento, nos traz um descaso entre ou seja, os meios do toriado que relaciona a própria história. Há tempos nós relacionamos entre a nossa vida. Há tempos nós podemos colocar vários tipos de dicionários. Há tempos, mas os tempos ligados aos meios sociais, meios, ou seja, que traz N movimentos e ONGs, ou seja, sem terra, que abrange não só o Senado, mas o cenário. O que o Senado tem a ver conosco? Lembramos da própria presidente da RBCE? Então vamos lá. Quando falamos sobre o corpo simbólico, por que eu falei sobre questões de política aqui agora? Não gosto de falar entre as questões que pode desvendar. Entre atividades físicas discriminatórias ligadas ao próprio Guyton. Quando nós falamos sobre esse assunto, é lógico que entre o estudo, entre o controle maturacional e a publicidade, nós temos que, ligado aos projetos que teve semana passada, ou esse mês mesmo, alguns projetos que foram aceitos, ligados ao próprio esporte. Teve ali um comitê e ali foi aceito vários projetos que houve integração relacionado às ONGs. É lógico que eu não vi ninguém representando o CREF, mas já fala já do esporte, embora chegou o próprio deputado lá falando que era aposentado, ou seja, provavelmente como eu, representando a própria educação física, nesses campos que possam abordar entre o aprendizado e as suas ciências relacionadas à própria publicidade. Aonde há um conhecimento, há um desconhecimento. Aonde há uma confiabilidade, há uma desconfiança. Aonde há uma brincadeira, há etapas cívicas que relacionam o próprio respeito recíproco entre as entidades e identidades que ocorrem. Pois bem, quando eu falo sobre a importância da educação física na educação infantil, eu já falei que 1 ano agora a pessoa pode ser personal. Eu já desisti de falar sobre questões de educação infantil, já desisti de falar sobre educação física, estou aqui só, ou seja, cumprindo tabela. Eu não falo mais. Cabe a nós dizer, caros amigos, colegas, é melhor as mulheres, que eu falei, que é também parabéns para as mulheres, nesse campo telencéfalo relacionado à educação infantil, que nos traz expressões diplomáticas, uma linguagem que possa simbolizar a maneira e os seus poderes. Ok? Quando nós olhamos entre camadas sociais, introdutórias, sobre as atividades e as tarefas para educar, coloca um lado direito, do hemisfério direito o homem, hemisfério esquerdo a mulher, fica esse conflito de gênero circulando desde a educação infantil e uma expressão tutelar que vai trazer, afinal, que filosofia, afinal, que direito, afinal, que deveres que vão colocar. Então, quando eu coloquei o tipo de ludicidade e a expressão corporal, e entre as concepções e a representação de mundo que nós temos, coloca um tipo de ideologia ou uma educação? Ou a própria educação é uma ideologia? Para que brincarmos, ter rua de lazer, expressão corporal, que elas próprias têm um próprio preconceito com o professor que faça projeto? Temos que amenizar projetos. Ou seja, para amenizar tá ligado também o quê? O conceito de amendoim. Se você vê o dicionário gramatical, amenizar, amplificar, tá ligado a amendoim. Traz o que? Um estímulo que eles falam, né, de amendoim, que possa o quê? Trazer mais violência.